Olá, eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise de Tipos de Gentileza, o novo longa de Yorgos Lanthimos, que repete aqui a parceria com a Emma Stone depois de A Favorita e Pobres Criaturas. Bom, esse vídeo terá spoilers, portanto continue por sua própria conta e risco. Bem, enquanto rolam os créditos iniciais de Tipos de Gentileza, a gente já vai ouvindo a famosa Sweet Dreams ao fundo. E não é à toa, alguns deles querem te usar. Alguns deles querem ser usados por você. Alguns deles querem abusar de você. Alguns deles querem ser abusados, diz um trecho da música. Essa dinâmica que acontece em várias relações humanas é o tema central do filme, que faz parte de 3 diferentes contos, também interligados pelo personagem RMF, o único que repete o papel. A Emma, assim como Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau e Willem Dafoe, entre outros, vivem personagens diferentes nos 3 curtas. Cada história é uma fábula que se apoia também no absurdo, na estranheza e às vezes no fantástico. Isso é um traço que marca a filmografia do diretor grego, e aqui ele usa bastante de símbolos, de metáforas e desses eventos que excedem a normalidade, ou seja, que abusam da nossa compreensão. Então o próprio Lanthimos já está abusando do espectador ao escolher contar essas histórias dessa maneira. E por que tipos de gentileza? A ironia do título reside na má intenção disfarçada de boa ação, com o intuito de manipular o outro. São contos que vão retratar situações, todas elas estranhas num certo ponto, onde há uma relação de poder entre alguém que manipula e outro manipulado. E para essa pessoa, que está sendo manipulada, por mais que haja um desconforto em servir ao abusador, digamos assim, aquela personificação de benevolência que ele assume, é muito forte. E é inclusive o que mantém o abusado nessa espiral de subserviência. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou abordar cada uma das 3 histórias e os seus contextos, e no final eu faço uma amálgama disso tudo, ok? Vamos nessa. O conto que abre o longa é o menos absurdo dos 3, por assim dizer. Não tem nada de realismo fantástico. É um thriller psicológico mesmo, tenso, apesar de ter sim os seus elementos absurdos inseridos nele. O Lanthimos, ele dividiu esse tema em 3 subtemas, e esse conto é uma fábula que representa a manipulação pelo poder, com o uso de influência e recursos financeiros, em troca de ascensão social. É algo que, na realidade, nós vemos acontecer principalmente ali no mundo empresarial, e a depender, acho que do grau de riqueza, eu não duvido que não existam situações absurdas similares às do filme. Aqui o personagem de Plymouth, o Robert, ele é abusado pelo Raymond, interpretado pelo Dafoe, que controla desde cada item de suas refeições até mesmo o dia e a hora em que ele deve transar com a sua esposa. Em troca, Robert recebe basicamente tudo que ele possui: casa, carro, emprego, os presentes únicos que ele ganha, como por exemplo o capacete do Ayrton Senna. Aí quando Robert, em retribuição, precisa bater no carro do tal RMF e matá-lo nesse acidente, mas falha, aí vem uma cobrança pela segunda tentativa. Só que ele recusa, mas o Raymond finge que tá tudo certo, sem problemas, eu não vou ficar chateado contigo não. Só que isso, gente, é a primeira coisa que um manipulador faz, né? Ele nunca deixa claro que ele tá manipulando a pessoa. Não é uma troca. Ele tá só pedindo um favorzinho. Quando o Robert recusa, tudo começa a desmoronar. Sua esposa vai embora, porque ele contou toda a verdade para ela, E ela não aceitou. Ele não consegue arrumar outro emprego.
Fica claro que o Raymond vai fazer dele um morto em vida, o que pode ser pior do que morrer. Quando o Robert toma a decisão de voltar atrás e matar o RMF de forma muito cruel, depois de ver que eles já tinham até uma nova escolhida para ficar no lugar dele, a Rita, personagem da Emma Stone, o que o Lanthimos representa aqui é que um indivíduo sob forte manipulação, prestes a, como eu disse, morrer em vida, é capaz de ir até as últimas consequências. Ah, mas e o acidente? Qual a intenção? O que o RMF fez para ser atingido? Olha, a minha interpretação é que, como ele aparece no começo recebendo um pacote da Vivian e o Raymond diz que ele estava disposto a morrer, é que ele era alguém que se colocou talvez na mesma situação ali do Robert, mas preferiu morrer ou era a única forma dele pagar por algum erro. E que erro? Isso não vem ao caso. Quando uma história opta por esconder a razão por trás de alguma coisa, é porque o idealizador está dizendo ali pra gente, com todas as letras, olha, isso aqui não importa. O que importa são as consequências, os fatos que vão decorrer daquilo lá. E o acidente, a meu ver, tinha duas razões, né, para acontecer. Não deixar evidente que era um assassinato, ficar parecendo que era só um acidente, e provar a lealdade de quem estaria no volante, o Robert ou a Rita, no caso. A segunda história também não deixa óbvio qual a relação do RMF ali com os personagens, como ele foi parar ali. O que a gente sabe é que ele é o piloto do helicóptero que resgata a Liz da ilha e deve ser só isso mesmo. Bom, infelizmente o destino dela estaria nas mãos do seu mentalmente adoecido marido Daniel, que desconfia que ela seja outra pessoa. Isso tudo porque agora ela come bolo de chocolate, manifesta um apetite sexual mais feroz e seus sapatos já não lhe cabem mais nos pés, além de não saber também qual seria sua música favorita. Como qualquer coisa é possível num filme do Lanthimos, o espectador também chega a desconfiar, junto com o Daniel. Bom, mais uma vez é o diretor aqui nos manipulando, pois ele usa essa relação de poder entre marido e mulher para nos colocar na dúvida. Mesmo que a gente já saiba que o Daniel, né, melhor dizendo, tá completamente desequilibrado. Porém, quando vemos o monólogo de Liz sobre o seu sonho e depois a sua consulta, logo que ela perde o bebê, fica claro que ela é a mesma pessoa. Ainda mais com o choque que a personagem de Chow tem ao ser perguntada se o marido dela também não estaria se comportando diferente. Né? E a abordagem também do Daniel ao casal suspeito, que quase que resulta numa tragédia completa. Então a razão para todos os comportamentos inusitados da Liz e a sua gravidez também, que era até então impossível, é por conta do trauma que ela sofreu com o naufrágio. Trauma capaz de bloquear memórias, por outro lado, manifestar desejos, como o desejo sexual, o alimentar, mais do que qualquer outra coisa. O monólogo da Liz deixa claro que ela sempre foi manipulada pelo Daniel e que ele sempre teve problemas, mas perdeu totalmente o rumo depois do desaparecimento dela. O sonho dela é uma referência, para mim, direta à Revolução dos Bichos, de George Orwell, e que também é uma fábula sobre relação de poder. Ela cita ainda o chocolate, que tem um significado importantíssimo para ela naquele momento, e termina dizendo algo mais ou menos como: melhor comer o que tiver quando se está com fome do que contar com o mesmo café da manhã todos os dias. Ou seja, mesmo que haja a privação de algo, a fome, ela opta por esse tipo de comida, o Daniel, do que a mesma coisa todos os dias. Seria aquilo que não causa paixão ou desejo. O pai dela chega a ficar em choque ao perceber quão grande é a submissão da filha com relação ao genro, o qual ele detesta. Né? A constatação final é a que a leva a perceber que ela não tem forças para sair daquela relação de abuso, assim como o Robert não teve no primeiro conto. E tal como ele, ela vai adotar medidas extremas e chega a tirar a própria vida. Quando o Daniel abraça uma outra Liz ali no final, trata-se de uma visão dele.
E a fotografia, que ressalta um grandioso raio de sol ali, faz a referência ao sonho do rapaz. Ali, para mim, a direção, então, está deixando claro que essa cena se passa inteiramente na cabeça dele. No fim, o polegar e o fígado de Liz simbolizam a dignidade, o respeito e, pior, outras partes físicas dos muitos corpos de tantas mulheres abusadas por seus companheiros pelo mundo e pelo Brasil afora, vítimas dessa relação de poder sombria que muitos homens acreditam existir. A terceira e última história explora essa manipulação existente nas religiões. Se a gente fizer uma extrapolação aqui, né? O Lanthimos ele não usa uma religião, mas usa uma seita que faz esse mesmo papel. Afinal de contas, certas igrejas hoje em dia estão mais para seitas, se a gente for parar para pensar, não é mesmo? A seita de homens se baseia numa profecia, né, que diz que uma mulher cuja irmã gêmea já tenha falecido seria capaz de curar pessoas e até animais, né, no caso, e ressuscitar os mortos, conduzindo seus integrantes a uma vida de pureza através da água consagrada e do sexo orientado somente entre eles. Emily e Andrew precisam provar seu valor encontrando a moça da profecia, porém, a vida pregressa de Emily ainda está assombrando ela, né? Assombrar é um verbo muito pesado, já que a gente está falando, né, dela ter deixado para trás marido e filha ainda criança, para se isolar numa paranoia cujo teste principal envolve ter o seu suor lambido como forma de provar a sua pureza. Emily está sempre com pressa em seu Challenger roxo. Aliás, você sabia que o carro pertence ao seu marido na vida real? E isso representa o seu desejo em se livrar o quanto antes daquele problema e aí fugir do passado de uma vez por todas. A cor marcante do carro e ali do seu figurino, seu terninho, contrasta diretamente com a vida pacata de uma mãe de família. Como Omi ou a Aka, que eu não me lembro exatamente qual dos dois diz, para ela, que essa vida é algo que algumas pessoas nasceram para ser. E isso causa um terror absoluto nela. E talvez porque, aparentemente, o casamento da Emily era um fracasso, tendo em vista o que o seu ex-marido, né, teve a capacidade de fazer. Ou seja, mais uma personagem encurralada por indivíduos abusadores. Porque o homem e a Aka, eles fazem exatamente a mesma coisa, porém, sob o disfarce de serem, né, pessoas iluminadas que estariam apenas cumprindo um ritual pelo bem de seus sectos. Mas não se enganem, Omi, Aka e Joseph são igualmente criminosos e abomináveis. Agora, a ironia que o Lanthimos traz aqui, que confere um humor, né, a esse conto, é que a tal moça da profecia, né, a Ruth, ela realmente existe, possui os poderes esperados e ressuscita quem? Ele mesmo, o RMF. E aí, pela cena pós-créditos, a gente entende que essa história se passa depois da primeira. Depois de ser morto pelo Robert, ele seria ressuscitado pela Ruth. Sendo assim, a ordem cronológica, então, seria a 2, depois a primeira e a terceira por último, provavelmente. E a Ruth morre, né, no acidente provocado pela própria Emily, trazendo na gente aquele tipo de riso grotesco que o diretor adora proporcionar em seus filmes. Bem, para diferenciar esses contos, o Lanthimos e o Rob Ryan, o diretor de fotografia, eles mexem ali principalmente nas cores de cada um, trazendo um aspecto ali mais moderno para o primeiro, mais urbano. O segundo ele já tem um tom mais dramático, mais desaturado, por isso até chamei a atenção, né, para aquela luz no final, que é muito diferente do tom do restante da história. E o terceiro fica ali no meio termo, né, chamando atenção para as cores da protagonista. Esse longa, o Lanthimos, ele usa muito pouco as suas queridinhas lentes olho de peixe, o que dá um tom mais realista à obra, né, necessário aqui. O uso de alguns planos evidenciando o isolamento dos personagens, principalmente, né, o Robert e a Emily, contribuem muito com a narrativa. Outro aspecto importantíssimo que contribui com essa narrativa é a trilha sonora, que, salvo exceções, né, uma música ou outra, é a mesma nos 3 contos, e que alterna entre 2 músicas, uma com acordes de piano muito marcados, que lembram ali punhaladas,
e outra com um coral bem sombrio, algo macabro, o que traz uma carga ali de angústia, terror, suspense, enfim, ela se encaixa a depender do contexto. Eu gosto dessa solução, por quê? Porque ela também serve como um fio de ligação, que nos lembra que estamos dentro do mesmo filme. Falando das atuações, a Emma, como sempre, irrepreensível. E com o Lanthimos, ela já está muito à vontade, né? O Plemons, ele é um ótimo ator. Ele encontra um meio termo entre a vulnerabilidade e a manipulação ali do personagem do Robert. O seu desconforto também nos causa desconforto. Como o Daniel, né, é o tipo de papel que ele já faz, eu acho que até dormindo. O Dafoe tem papéis menores, mas é competente também. E a Hong Chau, que eu gosto muito como atriz, para mim acrescenta bem nesse elenco, mesmo com o pouco tempo de tela. Esses para mim seriam os destaques. Bem, eu gostei de Tipos de Gentileza, gostei muito. Sua estrutura com histórias curtas, a priori parecem não ter nenhuma relação, mas aí alguns elementos vão fazendo essa interligação e, ao final, fica evidente o tema central como a base de todas elas. É muito bom que a gente tenha diretores na atualidade competentes e originais como o Lanthimos, que não tem medo de testar outras formas de fazer filmes, né? Nem de deixar o espectador confuso, pensativo, perplexo diante do que acabou de ver. Ele gosta de nos usar e, nesse caso, nós gostamos de ser usados, tá? Continue assim, Sr. Yorgos Lanthimos. Um grande abraço.